menina de Laidinha, a tua mãe está a chamar. Eu bem sei o que ela quer, não me deixa namorar. Eu bem sei o que ela quer, não me deixa namorar. Não me deixa namorar. O movimento de narração oral não é revivalista. Não é de, ai, tão bonitas estas histórias do passado. As histórias não são do passado. As histórias são para construir o futuro, sobretudo para pensar o presente. E há narrativas que nos ajudam a construir caminho, no sentido de pensar como é que as pessoas que viveram antes de nós lidaram com estas questões. Oh filha, mãe, é tudo o que eu quero, mãe. É a única coisinha que eu quero fazer na vida, é dançar, mãe. Eu nasci para isto, parece que é qualquer coisa que me nasce dos pés, mãe. Deixa-me vir outra vez ao próximo domingo, eu quero vir outra vez ao pai. A Maria Bailarina é um conto tradicional que, nesta versão que eu conto e que ouvi à Mariana Macedo, é uma junção de duas histórias. De Laidinha foi aquele domingo, depois outro, mais outro. Crescia nos bailes e as pessoas nas aldeias, são aldeias pequenas, começaram a falar. De um conto moral, de cariz quase religioso, mesmo religioso, de uma mulher que dança com o diabo e é castigada por isso. No caso, é castigada com a morte, com a sua morte, mas que a Mariana Macedo junta, não termina a história aí, e ela faz um corte e costura numa outra história de tradição oral portuguesa, com muita expressão, que é a história da gaitinha milagrosa, da tal gaita que o Zeca imortalizou na canção O Homem da Gaita, que faz tudo dançar. E naquela cova onde tinha sido sepultada a Maria Bailarina começou a romper. Não era uma, eram muitas. Era rosas, era margaridas, era malmequeres, era junça, era canas. Canas crescem rápido, aquilo era um canavial de perder de vista, era um matagal, era erva selvagem, cardo, tudo o que vocês possam imaginar espinhoso e não espinhoso, uma cor. Um canavial imenso. E um dia, que há sempre um dia, já a primavera entrada, quase a chegar de verão, vinha a subir o monte um rapazinho. Quase para mim, esta senhora o que faz com esta junção é uma sagração da primavera. É uma coisa absolutamente que eu acho notável e revolucionário, pensando que é uma senhora que, quando o António Fontinha recolheu esta história nos anos 90, já tinha mais de 90 anos. Portanto, uma senhora que mal sabia ler e escrever. E faz esta... É uma entrada a pé juntos, completa. Dizem que no tempo em que os bichos falavam, um dia um lobo e uma raposa encontraram-se nos matos. E diz o lobo para a raposa, ai, comadre, como você era e como você está. Este trabalho de recolha foi feito ao longo de muitos anos pelo Barbieri e pela equipa do Memória Imaterial. Eu fiz recolha na zona de Beja, o António terá feito recolha noutros sítios, a Ana terá feito recolha noutros sítios, sempre acompanhada pelo Barbieri. E houve sítios onde o Barbieri esteve sozinho a recolher. Com esse espólio, né, depois foi pensado o lugar contado. Sabe o que a gente devia fazer? Disseram que devíamos juntar os dois. Juntávamos a minha esperteza com a sua força e havíamos de caçar e caçar e caçar bicheza, que isso nunca mais... Não, só lá, isso é boa ideia. E a partir daquele dia o lobo e a raposa juntaram-se. Onde estava o lobo e a raposa, onde estava a raposa, estava o lobo. Aquilo era unha e carne, era uma amizade assim. E ganhavam os dois. Temos muitas fontes a contar histórias, temos fontes escritas, temos os narradores contemporâneos que nos dão contributos e depois temos estas fontes que são bibliotecas vivas. A história vive da palavra, mas vive também do trabalho de criação que estas pessoas fazem do conto que ouviram escutar. Isto é uma casa de pobres, mas está sempre bem disposta. Mas o coração é um coração grande, captura a gente. É verdade. E é muito curioso que este trabalho, por exemplo, feito com séniores, é um bocadinho como se nós lançássemos uma pedra num lago e a história vai abrindo círculos, ou seja, uma história acende a memória, funciona como um estímulo cognitivo poderosíssimo. E eu tenho esta coisa da psicologia dentro de mim, olho um bocadinho para este trabalho como um trabalho de reparar ausências. Pois quando eu a conheci, a minha amiga tinha uma voz mais grossa, mais forte, mais firme.
Mas continua com uma voz bonita. Continua com uma voz bonita. Estas meninas têm curiosidade em saber de onde é que veio essa coisa das cantigas, das histórias, quem Eu as ouvia as contava. modas todas, o meu pai, que o meu pai cantava. E a minha mãe. O meu pai cantava e aprendia as modas todas. O seu pai era moleiro, não era? O meu pai era moleiro. É por isso que eu não aprendi a ler. Porque no Guadiana que eu fui criada, no Guadiana, não podia ir nem a Serpa, que ficava muito longe, nem a Quintos, à escola, para ir sozinha. A minha mãe não me deixava ir sozinha. Mandaram-me foi para a Munda com 10 anos. Muitas destas pessoas são analfabetas, outras não. E é extraordinário perceber como, apesar de não saber ler a palavra, as pessoas usam-na para ter voz social. E é muito, muito curioso perceber isso, como a Mariana sempre usou essa voz. Na nossa casa vamos sair, vão todos sair, para a vossa vida governar. Todos os anjos acompanham, todos os passos que vamos dar. Vi muita história na cozinha da Mariana, sim. Mas a Mariana não sabe muitas histórias. 3, 4 contos. A Mariana sabe sobretudo oração, romanceiro, e tem uma coisa que eu acho que é o plus, que tem uma atitude reflexiva sobre a vida que a torna uma informante diferenciada e especial. O bom Jesus nos defenda e o Santo Antônio nos salve e nos livre do mau homem, da má mulher, do má cão, da má cadela, do má bicho, da má bicha, do má lobo, da má loba, do má lobão. E tem uma coisa que eu acho uma delícia, que é vaidosa na Quinta Casa. Tem um orgulho de ser analfabeta e ver os doutores saírem das universidades para ir escutar na cozinha dela. E eu acho isso muito bonito e tenho todos os motivos para ter orgulho. Estava a bela infanta. No seu jardim sentada. Estava a bela infanta no seu jardim sentada, com um pente de ouro fino, seus cabelos penteava. Eu comecei a contar sem ter consciência que era para isso, mas é para com 70 anos a gente sabe porque que conta. Que é muito mais egoísta do que a gente pensa. Né? Nós contamos para ser amados. É para isso que a criança conta. Né? Nós contamos para ser amados. Os velhos contam para ser amados. A palavra dá-lhes esse poder de serem gostados por outro. Quem me dera ir ao mundo, quem me dera lá chegar e ai Jesus. As histórias sempre foram uma insurreição. Sempre foram uma forma de nós fintarmos a morte, fintarmos o tempo. Sempre foram um instrumento de liberdade, um instrumento de revolução, um instrumento de insubmissão. Para que nunca façam tal. As histórias não irão mudar o mundo, há outros valores mais altos que se levantam, mas são uma forma de resistir. Não é? Contar histórias não para mudar o mundo, mas para que o mundo não nos mude a nós, na nossa natureza, mais na nossa humanidade. Ah, padres pregadores, pros teus filhos educarem, ai Jesus. Pros teus filhos educarem, ai Jesus. Disse? Ah, disse! Disse! Ah, minha Mariana, minha Mariana. Pois eu não consigo fixar essa magana. É muito grande. É muito grande.